Olá, seja bem-vindo. Está começando mais uma edição do Jornal Toda Hora. Agora é meia-noite e eu te convido a acompanhar comigo as notícias dessa madrugada. Há 2 anos, o mundo assiste diariamente a tragédia em Gaza, uma situação que começou com os ataques sem precedentes do Hamas no sul de Israel. O dia é considerado o mais sangrento da história do Estado israelense e o mais mortal para os judeus desde o Holocausto. A retaliação de Tel Aviv foi imediata e desde então deixou mais de 67 mil mortos. O cenário é de destruição e fome por todo o território palestino. 7 de outubro de 2023. A data caiu em um sábado, no judaísmo, o dia da semana dedicado ao descanso, à família e ao encontro com Deus. E coincidiu com o último dia das festividades judaicas de Sukkot, em Israel. Foi neste sábado que o Hamas escolheu atacar o sul de Israel de surpresa, usando milhares de foguetes e infiltrando combatentes por terra, mar e ar. Entre os alvos estavam um kibutz e um festival de música eletrônica próximos à fronteira com a faixa de Gaza. O ataque deixou um rastro de 1.219 mortos e 251 sequestrados na região. 47 reféns permanecem cativos no território palestino e o exército israelense sustenta que 25 já estão mortos. Israel iniciou imediatamente uma campanha militar de retaliação que dura até hoje. Desde então, a faixa de Gaza foi devastada, com autoridades palestinas relatando mais de 67 mil mortos por bombardeios e operações israelenses. Um bloqueio total chegou a ser imposto por Israel à entrada de comida, água e combustível, agravando a crise humanitária. A ONU reconheceu oficialmente em agosto que há um cenário de fome em Gaza. A comunidade internacional reagiu. O governo israelense passou a enfrentar uma crescente pressão diplomática. Países como Espanha, Noruega, Irlanda, França e Canadá anunciaram o reconhecimento do Estado palestino. Juridicamente, Israel também foi alvo de acusações de genocídio, demanda inicialmente apresentada junto ao Tribunal Penal Internacional pela África do Sul, a qual o Brasil se uniu recentemente. Nos 2 anos de guerra, lideranças do Hamas foram eliminadas dentro e fora do território palestino, como o líder Ismail Haniyeh, vítima de um bombardeio durante uma viagem ao Irã, e seu substituto Yahya Sinwar, morto em uma operação em Gaza. Manifestações de solidariedade aos moradores do enclave se multiplicaram ao longo do conflito, desde os rebeldes Houthis do Iêmen disparando mísseis contra o território israelense, até mesmo cidadãos europeus em diversas capitais e manifestações em universidades americanas. A flotilha global Sumud foi a mais recente expressão de apoio aos palestinos, mas as embarcações que pretendiam furar o cerco imposto por Israel, levando provisões para o território, teve seus barcos apreendidos e tripulação detida, com um processo de deportação em curso. Agora, as atenções se voltam ao Egito, onde Israel e Hamas retomaram negociações indiretas mediadas por Cairo, Washington e Doha. O plano proposto pelo presidente americano Donald Trump prevê o fim das hostilidades, o desarmamento do Hamas, a retirada das forças israelenses de Gaza e a libertação de reféns em troca de prisioneiros palestinos. E o impasse orçamentário mantém paralisado o governo dos Estados Unidos. Donald Trump tentou retomar o diálogo com os democratas, mas o bloqueio no Senado já provocou efeitos em órgãos públicos e no pagamento a servidores. Senadores democratas bloquearam pela 5ª vez um projeto de lei de financiamento temporário, aprovado pela Câmara dos Representantes, prolongando a paralisação do governo federal americano. Pouco depois, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se mostrou disposto a negociar um acordo sobre programas de saúde com a oposição. O chamado shutdown entrou na sua 2ª semana, sem sinais de um desfecho próximo. Enquanto cada lado mantém suas posições, o bilionário afirmou que ficaria feliz em negociar um acordo sobre programas de saúde com os democratas, mas pediu primeiro a reabertura do governo federal. Os republicanos precisam convencer senadores democratas suficientes para alcançar o limite de 60 votos, de um total de 100, necessário para superar o bloqueio. Para resolver a crise, o partido de Trump propõe prorrogar o orçamento atual até o fim de novembro, enquanto os opositores insistem em aumentar o financiamento de programas de seguros de saúde para a população mais vulnerável e rever os cortes aprovados em 4 de julho. A lei orçamentária do presidente deixaria 11 milhões de americanos sem cobertura médica, principalmente devido a cortes no Medicaid, programa voltado a famílias de baixa renda.
Esse número se somaria aos 4 milhões que, segundo os democratas, perderão o seguro de saúde no próximo ano, caso não sejam renovados os subsídios do Obamacare. Outros 24 milhões veriam suas mensalidades médicas duplicarem. Os servidores federais estão entre os mais afetados pelo fechamento do governo. Além das ameaças de demissões feitas pelo presidente, cerca de 2 milhões de funcionários públicos deixarão de receber salário até que o Congresso aprove um novo orçamento. Com o avanço da paralisação, a Agência de Proteção Ambiental, a NASA e os departamentos de Educação, Comércio e Trabalho estão entre os mais atingidos pela suspensão de pessoal durante o bloqueio. O presidente dos Estados Unidos ameaçou usar seus poderes presidenciais de emergência para mobilizar mais tropas em cidades americanas, lideradas por democratas após uma primeira derrota judicial sobre o envio de militares. O republicano considerou abertamente o uso da lei de insurreição, depois que uma juíza federal em Oregon suspendeu temporariamente o destacamento da Guarda Nacional em Portland, enquanto outra magistrada em Illinois marcou uma audiência na quinta-feira para analisar o caso em Chicago. Eu a promulgaria se fosse necessário. Até agora não foi necessário, mas temos uma lei da insurreição por um motivo. Se eu tivesse que promulgá-la, eu faria. Se pessoas estivessem sendo mortas e tribunais estivessem nos impedindo, ou governadores ou prefeitos estivessem nos impedindo, claro que eu faria isso. Temos que garantir que nossas cidades sejam seguras. Essas cidades viram aumentar o número de agentes federais como parte da campanha de deportação em massa do presidente republicano, o que gerou protestos do lado de fora das instalações migratórias. Os comentários de Trump sobre a lei da insurreição, que tem séculos de história, vieram à tona minutos depois de o governador de Illinois, o democrata J.B. Pritzker, advertir que Trump estava criando uma escalada de violência premeditada como pretexto para invocar os poderes de emergência. No fim de semana, o presidente autorizou o envio de 700 soldados da Guarda Nacional para Chicago. Donald Trump comentou sobre a conversa que teve com o presidente Lula. O republicano disse que a ligação foi muito boa e que viajará para o Brasil em algum momento. Durante uma entrevista a jornalistas no Salão Oval nesta segunda-feira, o presidente americano Donald Trump foi questionado sobre a conversa com o presidente Lula. O republicano chamou o colega brasileiro de bom homem e afirmou que vão começar a fazer negócios. Tive uma ótima conversa com o presidente do Brasil. Ele é um bom homem. O conheci na ONU. O republicano disse ainda que a ligação foi muito boa e que viajará para o Brasil em algum momento. Nos conhecemos, gostamos um do outro e sim, tivemos uma ótima conversa. Vamos começar a fazer negócios. Em algum momento eu vou e ele vai vir aqui. Nós conversamos sobre isso. O governo brasileiro informou nesta segunda-feira que a conversa ocorreu por meio de uma videoconferência. Ainda de acordo com o Planalto, a reunião durou cerca de 30 minutos. E o cafezinho mais caro na mesa dos americanos teve destaque na conversa entre os presidentes. Trump admitiu a Lula que os Estados Unidos estão sentindo falta de alguns produtos brasileiros afetados pela tarifa de 50%, entre eles o café. Bom, essa edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Acompanhe nosso canal no YouTube, onde você pode conferir todos os nossos jornais e se manter bem informado. Nos veremos novamente às 1h35 com mais notícias. Até logo!